Lá em 1994, com a criação do Plano Real no Brasil e a estabilização da inflação e da economia brasileira, finalmente voltou a ser possível fazer os investimentos a longo prazo, o que antes é claro que não era possível devido à imensa oscilação da moeda no Brasil. Já em 2002, foi criado um marco, o que depois abriu mais um leque de possibilidades, que foi a criação do Tesouro Direto, o que impulsionou muito mais um tipo de investimento mais garantido e confiável, que é o investimento em renda fixa, que é o assunto desse vídeo que será apresentado. Renda fixa é um tipo de investimento onde que você sabe ou sabe um pouco o quanto você vai receber no final. E é como se você prestasse seu dinheiro para o governo, bancos ou empresas e em troca eles te pagam juros. Diferença entre renda fixa e renda variável. A principal diferença é a previsão. Na renda fixa, você já tem uma ideia do retorno. Na renda variável, como ações e fundos imobiliários, o valor muda o tempo todo e o risco é maior. Se você é iniciante ou quer mais segurança na renda fixa, é uma porta de entrada. Como funciona o investimento em renda fixa? Na prática funciona assim: você escolhe o produto como um tesouro direto ou CDB, investe um valor e espera o prazo de investimento. Durante esse período, seu dinheiro vai rendendo com base na sua taxa, que pode ser fixa, atrelada à Selic, ao IPCA ou à CDI. Vantagem e desvantagem. Entre as vantagens estão mais previsibilidade, menor risco, ideal para objetivos curtos e médio prazo. Alguns produtos são protegidos pelo FCC. Já as desvantagens incluem rentabilidade geralmente menor do que a renda variável, pode ter cobrança de impostos ou taxas, e alguns investimentos têm baixa liquidez, ou seja, não dá para resgatar a qualquer momento. Um exemplo de investimento: imagina que você investiu 5 mil no Tesouro Selic. Esse valor vai render diariamente com base na taxa Selic. E você pode resgatar quando quiser. É uma ótima opção para reservas de emergência, porque tem baixo risco e boa liquidez. Com isso, essa foi a base da renda fixa, simples, segura e ideal para qualquer pessoa. Existem vários tipos de investimentos em renda fixa. O primeiro deles que eu quero citar é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo onde você investe em títulos públicos federais. Na prática, você está emprestando dinheiro para o governo e ele te devolve esse dinheiro depois com juros. Existem três tipos desse tipo de investimento em renda fixa, que é o Tesouro Direto. O primeiro deles que eu quero falar é o Tesouro Prefixado, onde nesse título a taxa de juros é definida no momento da compra. Por exemplo, se ele paga 10% ao ano e você investe R$ 1.000 em 2 anos, você já sabe que vai receber 1.210 no vencimento. E isso é uma boa opção para quando os juros estão altos e você acha que eles vão cair. Mas se vender antes do prazo, pode ganhar menos ou até ter prejuízo por causa da marcação de mercado. Já o Tesouro Selic é um título que acompanha a taxa Selic, que é uma taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central. E o Tesouro Selic é o mais estável de todos, porque praticamente não oscila a curto prazo, somente a longo prazo. Por isso é o mais indicado para quem está começando ou para quem pode precisar do dinheiro antes do prazo. E por fim, do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, é um título híbrido, onde ele paga uma parte fixa, que é uma taxa de juros, e uma parte variável, que é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é o principal indicador da inflação no Brasil, ou seja, o Tesouro IPCA mais garante que seu dinheiro vai render acima da inflação, o que é ótimo a longo prazo. Por exemplo, se o título IPCA paga 5% ao ano e a inflação naquele ano for de 4%, você ganha 9% no total. Mas vale lembrar que todos esses três tipos de tesouro direto, eles têm imposto de renda, que vai diminuindo conforme o tempo do investimento, ou seja, quanto mais o tempo você deixar aplicado, menor a alíquota. Um outro tipo de investimento em renda fixa, que é muito parecido mesmo com o anterior que eu falei, é o CDBs, que o CDB é uma sigla para certificados de depósito bancário. Eles são emitidos por bancos, onde é uma forma de captar dinheiro. Quando você investe num CDB, você está basicamente emprestando o seu dinheiro para o banco, ao invés de prestar para o governo, e ele depois te paga em juros. Ou seja, é muito parecido mesmo com o anterior que eu falei. Tanto que ele também tem três tipos. O prefixado, que é aquele que tem taxas de juros fixa, igual ao tesouro prefixado. O pós-fixado, que geralmente está atrelado à CDI, que é uma taxa de juros
uma taxa muito próxima à taxa Selic. Ou seja, se um CDB paga, por exemplo, 110% do CDI, quer dizer que ele vai render 10% a mais do que a taxa básica. E tem o híbrido, que os híbridos normalmente misturam uma taxa fixa mais a inflação, como por exemplo o IPCA de 6%, por exemplo. A maioria desses CDBs tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre até 250 mil por CPF por instituição. Ou seja, se o banco quebrar, você pode recuperar esse dinheiro dentro desse limite. Existem também as CLIs e as CLAs, que são títulos bem parecidos com os CDBs que eu falei antes, mas com um foco um pouco mais diferente. CLI é uma sigla para Letra de Crédito Imobiliário, ou seja, focado no setor imobiliário, enquanto a CLA é Letra de Crédito do Agronegócio, que é óbvio, né? É focado no setor do agronegócio de forma mais específica. A grande vantagem dessas letras é que elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Isso significa que o rendimento que você vai receber, que você pode receber, é, já é líquido, sem desconto de imposto. Por exemplo, se uma LCI que paga 9% ao ano pode render mais do que um CDB que paga 10%, porque o CDB tem imposto e a CLI não. Assim como os CDBs, CLIs e CLAs têm garantia do FGC, mas normalmente tem prazo mínimo de carência, ou seja, você pode resgatar antes de tantos dias. Geralmente é 90 dias ou mais, dependendo do título. E também tem o penúltimo tipo de investimento em renda fixa que eu vou falar, que é os debentures. É, os debêntures são títulos emitidos por empresas e não por bancos ou por governos. Normalmente funciona assim: a empresa emite uma debênture para captar dinheiro no mercado e quem compra está emprestando dinheiro para ela em troca de juros. Elas são mais arriscadas porque não têm garantia do FGC, ou seja, se a empresa não pagar, você pode perder o dinheiro. Por isso é importante analisar se a empresa é sólida, se tem boas finanças e qual é o risco da operação. Em compensação, as debêntures costumam pagar rendimentos maiores. Existem um tipo especial chamado debenture incentivada, que é usada para financiar projetos de infraestrutura e tem como vantagem a isenção do imposto de renda, o que aumenta a rentabilidade líquida. E por fim temos a CRIs, que significa Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que é muito parecido com as letras que eu tinha falado do setor imobiliário e do agronegócio, CLI, CLA. É, esses são títulos privados emitidos por companhias que reúnem vários créditos a receber. É, imagine que, por exemplo, uma construtora tem vários contratos de financiamento com clientes que vão pagar ao longo dos anos. Ela pode adiantar esse dinheiro vendendo esses contratos por uma securitizadora que emite os CRIs. O mesmo acontece como os CRAs, só que no setor do agronegócio. Esses investimentos não têm garantia do FGC e por isso é mais arriscado, né? Claro. Mas eles também costumam oferecer rendimento mais alto e são, em muitos casos, isentos de imposto de renda. São investimentos mais indicados para quem tem um perfil mais experiente e quem entende os riscos, perdão, e consegue analisar os detalhes da operação, como garantias e notas de crédito. Falar um pouco sobre riscos, rentabilidade e tributação. Os riscos financeiros a gente vai ter o risco de crédito, que é a possibilidade de um emissor ou título, no caso um banco ou uma empresa, não cumprir com a palavra, no caso não honrar os compromissos financeiros. A gente também vai ter o risco de mercado, que é quando a possibilidade de perdas devido à flutuação de preços no mercado, como juros, câmbios ou ações. Mas como investimentos de renda variável, a gente também vai ter rentabilidade real, que seria o retorno ou então o lucro do que você aplicou. No caso seria a rentabilidade real igual a fração de 1 mais a rentabilidade nominal mais sobre 1 mais a inflação menos 1. A gente também vai ter a tributação, que seria o imposto de renda, que incide sobre o lucro de aplicações de renda fixa e variável com execuções como LCI e LCA. Alíquotas regressivas no tempo. Até 180 dias é 22,5%, 101 a 360 dias seria 20%, e 361 a 720 dias seria de 17,5%. Acima de 720 dias é 15%. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, aplica-se em resgate de investimento com menos de 30 dias. A alíquota vai de 96% no primeiro dia até 0% após 30 dias. Temos também o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos,
Protege investidores em caso de falência da instituição financeira emissora. Coberta até 250 mil por CPF por instituição, com um limite global de 1 milhão, renovável a cada 4 anos. Abrange produtos como CDB, LCI, LCA, poupança e contas correntes. Agora, eu vou te mostrar como começar a investir em renda fixa do jeito certo, com segurança, foco e estratégia. Primeiro passo, entenda seu perfil. Se é um conservador que prefere mais segurança, ou se é moderado que acerta um pouco mais de risco para buscar mais retorno, ou se é um agressivo que topa mais risco mirando em lucros maiores. Saber isso já ajuda a evitar decisões erradas e investir com mais confiança. O segundo passo é a escolha da corretora e bancos. O banco tradicional tem menos variedade e taxas muito mais altas, enquanto as corretoras oferecem mais opções, melhores rentabilidades e costumam cobrar menos. Dá uma olhada na reputação da instituição, vê se ela é registrada na CVM e compara tudo antes de colocar seu dinheiro. Agora você vai definir o seu prazo de vencimento. Se quer um prazo mais curto, de 1 aninho para receber o dinheiro mais rápido, ou um prazo médio de 2 a 5 anos, com um bom equilíbrio, ou um longo prazo de 5 anos para mais, ideal para as aposentadorias ou grandes objetivos. É importante investir com consciência, sabendo quando você vai precisar desse dinheiro de volta. O quarto passo fala sobre a estratégia e diversidade. Não colocar tudo em um produto ou em um banco. Mistura o tesouro direto em CDB, LCI ou LCA. E lembre que os investimentos como CDI, LCI e LCA são protegidos pelo FGC, até 250 mil por CPF, por instituição. Agora eu vou falar algumas dicas para os iniciantes. Algumas dicas rápidas para quem está começando. Comece pequeno para ganhar segurança. Sempre entenda o que você está investindo. Reinvista os rendimentos. Use simuladores online para ver quando o seu dinheiro pode render com o tempo. Agora eu vou dar um exemplo prático para você. Vamos supor que você invista 10 mil reais no CDB de 110% de CDI em um banco digital, com um vencimento de 2 anos. Se a taxa de CDI estiver 10% ao ano, você vai ganhar cerca de 11% ao ano. No fim dos 2 anos, o seu rendimento bruto pode chegar a cerca de R$ 2.300. Agora imagine isso todo mês. Como um reinvestimento, o efeito dos juros compostos começa a jogar ao seu favor. Agora, para finalizar, comece com calma, com planejamento e aproveite a segurança e a previsibilidade que a renda fixa oferece a você. Bem, isso é tudo que você precisa saber sobre os investimentos em renda fixa, o que foi algo que teve um aumento muito significativo no Brasil nos últimos anos. Tchau e bons investimentos.